acabou. O Lucianinho, isso ficou muito evidente, é importante a gente fazer essa referência. A gente, muitas vezes, em época de seleção brasileira, teve a história do oba-oba, familiares e torcedores. Isso não tem acontecido aqui. Inclusive, o Matheus Cunha ontem ia dar entrevista junto com o Ancelotti, que é uma regra da FIFA, mas o avião atrasou e o Ancelotti disse: vai pro hotel, dane-se a FIFA, não vai ter entrevista, nada, vai concentrar pro jogo. O Neymar, ele tem contato com os familiares dele, mas é assim, é fora de ambiente de jogo. Lá ele está concentrado. E o Ancelotti conseguiu fazer essa blindagem da seleção, né, César? Quando eu falo em oba-oba, Diogo, eu nem tô falando da seleção. Eu tô falando o clima na zona de imprensa. A gente conversando com as pessoas aqui, circulando aqui, a gente vê um pessoal mais concentrado. Todo mundo tá entendendo que hoje é o dia do Brasil jogar mais, né? É que é um dia muito emblemático, a gente está tratando aqui no Gaúcha na Copa. Esse jogo é mais decisivo talvez do que as pessoas imaginam, porque todo o rumo do Brasil na Copa passa por esse jogo. E uma boa vitória, uma vitória consistente, que faça saldo, que o Brasil não sofra, ela dá confiança. Assim, futebol, eu lembro de uma vez ter entrevistado lá pro Sport TV o D'Alessandro. E aí a pergunta que eu fiz pro D'Alessandro lá atrás, faz um tempo, era na época da pandemia, a pergunta era: olha, e o lado mental, como ele influencia hoje cada vez mais, mais do que a metade, hoje em dia mais do que a metade, porque os jogadores, todo mundo está muito suscetível, não existe mais como tu blindar vestiário, aquela frase específica que tinha no passado, não tem telefone, não tem como fazer isso. Então, conquistar confiança num time de futebol é fundamental. Isso só acontece se jogar bem. Porque se o time jogar bem e começar a ter rendimento, aí não adianta mensagem daqui e dali, que o time tem confiança. E isso é fundamental numa trajetória de Copa do Mundo, e uma boa vitória hoje pode entregar isso para a seleção. E os jogadores, eles sabem, né, Diogo, quando jogam bem, né? Claro. E sabem quando a vitória vem e o desempenho não é tão bom, né? Os jogadores sabem disso. E eu acho que hoje tem um aspecto relacionado ao Neymar, que a gente falou no Sala, que é a questão da confiança que ele espalha pelo grupo de jogadores. Mais do que a confiança, eu acho que o jogador que tá ali e tem o Neymar presente, ele se sente, não sei se de certa forma protegido, não sei se é essa a palavra, mas ele se sente um pouco mais confortável com a presença de um grande nome, né? E os jogadores estão ali e sabem o que o Neymar pode entregar. Então eu acho que isso pode fazer bem para o grupo também. E a partir de hoje, com a chegada do Neymar, eu acho que o grupo também tem esse sentimento. E em busca da confiança, Diogo, em busca da confiança do jogo bem jogado, né? Com o resultado, eu acho que isso tudo vai contribuir. Um outro ponto que a gente passa a discutir agora, né, Lucianinho, é onde o Neymar vai entrar. Já falamos disso, né? Vai entrar no lugar do Matheus Cunha, ficando como falso 9, mas o Matheus Cunha está fazendo muito gol, porque o Vini não pode voltar para marcar, ele tem que ficar lá perto da área. Mas eu entendo e me parece que ele vai entrar no lugar do Ryan. Tá falando no jogo de hoje? No jogo de hoje, durante a partida, claro. E depois, se eventualmente ele for bem... Mas ele não jogando aberto pela ponta. Ele entrando aí por o Matheus dentro, Cunha, que é um operário, e vai o fecha o lado esquerdo, e lá na frente fica Vini e Neymar. Quando o Rafinha não tinha se lesionado, era assim que o Brasil fazia, né? A linha de 4 era fechada pelo Matheus Cunha, ou por fora ou por dentro, e lá na frente ficava Vini e Rafinha. Agora vai ficar Neymar e Vini. Posso fazer uma pergunta para vocês? A gente atacou o programa do Lucianinho, mas podemos fazer aqui, Lucianinho. Posso fazer uma pergunta aí para o Vagui e para o Diogo? Porque não precisa nem pedir, né, César? Não, é porque tem uma discussão que eu acho interessante da gente pro jogo de hoje, tá? O torcedor do Grêmio tem um xodó do Grêmio. O torcedor do Brasil tem um xodó, que é o Endrick nesse momento. Aliás, a gente pode botar uma tela sobre o Endrick aí que a gente tem, o CCD, até uma dica. A gente tem uma tela aí para ver sobre o Endrick, daí a gente pode tratar desse assunto. E por que eu coloco isso? Porque quando o jogo se desenvolver, e a gente sabe que nenhum dos dois vai começar a partida, em determinado momento, o treinador vai fazer a opção por botar um jogador na frente, seja o Endrick ou seja o Neymar. O que vocês pensam? Quem entra antes? Na opinião de vocês? Eu acho que entra o Neymar. Vai entrar o Neymar ou vai entrar o Endrick? Eu acho que vai entrar o Neymar. E eu vai confesso depender pra vocês, muito. Tá? Eu tô perguntando porque eu confio muito em vocês, porque eu não tenho a resposta. Não, eu tenho comigo que existe um planejamento.
Existe um planejamento pro Neymar, independente do que aconteça no jogo. Não, eu tô na tua linha de raciocínio, eu penso exatamente como tu pensa, mas mesmo assim, o jogo vai tá obrigatoriamente pedindo jogadores para entrar, certo? Eu acho que... Todos os jogos são assim. Todos os jogos são assim. A pergunta que eu faço é, quem entra primeiro? Eu acho que 22 jogo. O Ancelotti, na entrevista ontem, ele mais ou menos deu uma tinta sobre isso. Quando ele é perguntado sobre Endrick, ele é perguntado sobre o Endrick especificamente. E o que ele responde? Eu sei que a torcida pede o Endrick. Ele até usa a expressão empurra, né? Ele quer dizer apoia, pede, clama. Ele disse, mas nesse jogo tem Neymar. Tem o Neymar para entrar também. Para mim, aquilo ali é uma resposta. Olha, agora eu tenho os dois. Puxa. Ele puxa por Endrick, mas agora vai puxar por Neymar também. Essa é a expressão que ele utiliza. Ali é mas para mim, Diogo, ele tem um cronograma. Neymar, quanto tempo? 20, 30 minutos? Tá, então ele vai entrar aos 20 do segundo tempo, beleza? Independente se o Brasil vai estar ganhando ou vai estar perdendo. O Endrick, me parece que aí, tentando responder a tua pergunta, César, aí a questão do Endrick vai de acordo com o jogo e da necessidade. Mas eu não vejo o Endrick como prioridade dele, tá? Eu não vejo, assim, uma necessidade de botar o Endrick. Até porque o Endrick entrou contra o Haiti e fez muito pouco. Que era um jogo diferente mas aí, de hoje. Tu concorda, Maurício, mas aí a pergunta fica com uma resposta que é colocar o Endrick numa segunda prateleira e dando prioridade ao Neymar nesse momento. O Endrick vai esperar ainda mais do que já vem esperando. Eu acredito que é o que vai acontecer. Já aconteceu quando não foi o Endrick que entrou na dificuldade do jogo com o Marrocos. A gente tem que contextualizar o jogo em que o Endrick entra. Contra o Haiti já está 3-0. Quando o jogo estava difícil contra o Marrocos, a opção não foi o Endrick. Então, se o Neymar volta com todo o protagonismo que a gente espera dele para 20 ou 25 minutos, ou talvez menos do que isso, ele naturalmente já está à frente do Endrick, embora não sejam do mesmo lugar, nem tenham remotamente a mesma característica, né? Alguns números do Endrick estão na tela aqui, ó. 15 jogos, 3 gols, 1 assistência, minutos jogados, né? 399 minutos. Então, uma média de minutos para participar de um gol, 99 minutos. Ou seja, são números já que começam a ser interessantes do Endrick, né, que por vezes só entra no jogo, mas são 15 participações e já tem 3 gols e 1 assistência. Então essa é uma das armas que o Brasil tem aí para ganhar e ganhar bem da Escócia, jogo que começa às 7 horas, né? Acho que a questão trazida pelo Cezinha é muito pertinente. A gente está falando muito do Neymar, obviamente, a estrela do dia, né? O substituto do Rafinha, a gente até nem coloca muito o Endrick nesse processo, mas eu gostaria de ver mais o Endrick também na seleção, né? E talvez seja hoje, né? Uns minutos a mais aí para ele atuar.